Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje vou ser o mentor que vos vai guiar por este emaranhado de engrenagens incrivelmente brilhante e sim, um bocadinho intimidante, que é o Tzolk'in. Para quem nunca jogou, fica o aviso de que isto exige uma visão a longo prazo e uma gestão implacável. Mas não se preocupem, vamos desconstruir as regras básicas e as táticas avançadas para garantir que ninguém fique para trás no meio da selva. Olhem bem para este tabuleiro magnífico. A sério, é uma obra de arte. Mas o que interessa mesmo é perceber que tudo gira, literalmente, em torno desta enorme engrenagem central do calendário, com 26 dentes, que está conectada às outras 5 cidades maias. O que torna este sistema tão fascinante é que o calendário muda ativamente o valor dos trabalhadores à medida que o tempo avança. Colocar lá um trabalhador hoje é planear o que ele vai fazer daqui a vários dias, quando a rotação da engrenagem o empurrar para ações muito mais valiosas. Para não haver sobrecargas de informação logo na primeira partida, vamos usar uma abordagem por passos. Hoje, o nosso roteiro abrange os fundamentos das engrenagens, a sobrevivência e alimentação, a leitura do cronograma das eras, o confronto entre a estratégia das caveiras e a da agricultura, a estratégia dos grandes recursos e, por fim, como dominar a engrenagem central. Ponto número 1. Fundamentos das engrenagens do tempo, ou como entender o tempo como um recurso ativo. Bora lá perceber este motor central do jogo. A regra de ouro do Tzolk'in, para quem está a dar os primeiros passos, é super simples. É uma escolha puramente binária. Em cada turno, só temos duas hipóteses. Ou colocamos trabalhadores nas engrenagens, ou recolhemos trabalhadores. É isso. Não dá para fazer as duas coisas no mesmo turno e nem pensem em simplesmente passar a vez. É aqui que entra a tal magia do planeamento a longo prazo. Ao deixarmos os trabalhadores quietinhos nas engrenagens, o avanço natural do tempo vai empurrá-los para ações cada vez mais poderosas. É um verdadeiro teste à nossa paciência e previsão. Ponto 2. Sobrevivência, milho e alimentação. Basicamente, como evitar que a nossa tribo morra à fome antes de conseguir construir seja o que for. Antes sequer de pensarmos em ganhar pontos, temos de garantir a sobrevivência. E isso significa dominar o milho, que é a verdadeira moeda de troca aqui. Colocar trabalhadores não sai de borla, e a relação entre o custo de colocação e o retorno imediato é fascinante. Passo a passo. Primeiro, o trabalhador ocupa o espaço mais baixo que estiver livre na engrenagem, o que já tem um custo em milho associado, mas muita atenção a este detalhe. A armadilha está no custo cumulativo. Colocar 3 ou 4 trabalhadores de uma assentada gera uma penalização brutal. É um gasto explosivo que leva muito iniciante à falência logo no início. É preciso fazer as contas para ver se a ação futura justifica este rombo no orçamento do presente. Claro que os erros acontecem, pois é. Se a gestão dos recursos der para o torto, o jogo lança-nos uma boia de salvação. A ação de mendigar milho. Se o nosso turno começar com 2 ou menos milhos, podemos atirá-los fora e receber 3 diretamente do banco. É ótimo para resolver uma emergência crítica, mas atenção, os deuses não acham muita piada a esta incompetência. Mendigar obriga a descer um degrau num dos templos, o que pode simplesmente destruir uma estratégia inteira que estava focada em favores divinos. Portanto, usem só mesmo em caso de força maior. E perguntam vocês, mas por que tanto pânico com milho? Porque é absolutamente imperativo alimentar cada trabalhador com 2 milhos nos dias de alimentação. Falhar este requisito resulta numa penalização arrasadora de menos 3 pontos de vitória por cada trabalhador que ficar com fome. Acreditem, é o suficiente para arruinar qualquer hipótese de ganhar a partida. Ponto 3. O cronograma das eras. Como mapear os 4 dias críticos de alimentação para evitar surpresas muito desagradáveis. Para não cairmos naquelas penalizações terríveis, temos de ficar de olho no cronograma visual que está na engrenagem principal. Existem 4 dias de alimentação divididos pelas 2 eras do jogo e reparem nesta alternância importante. As recompensas de meio da era fornecem recursos palpáveis e as cobiçadas caveiras de cristal com base na nossa posição nos templos. Já as recompensas de fim da era traduzem a nossa posição em puros pontos de vitória. Saber gerir a subida nos templos para acertar em cheio no timing certo de cada quarto é uma das mecânicas mais brilhantes para maximizar os pontos. Seção 4. Estratégias. Caveiras contra a agricultura. Chegou a hora de analisar os 2 caminhos mais acessíveis para a vitória e perceber qual se adapta melhor ao nosso estilo. Com a sobrevivência garantida, vamos ao que interessa. A estratégia das caveiras de cristal é incrivelmente focada. O plano aqui é manter poucos trabalhadores, normalmente apenas 3, para poupar balúrdios em comida. Em seguida, investimos forte e feio em maximizar a tecnologia de teologia e usamos a engrenagem de Chichén Itzá para depositar sistematicamente as caveiras. É uma tática de pontuação muito direta e excelente para iniciantes, uma vez que a teologia acaba por multiplicar os nossos retornos destas ações, oferecendo pontos e avanços nos templos como se não houvesse amanhã. Em total contraste temos a estratégia de agricultura. Esta vive e respira da engrenagem de Palenque, com o objetivo de colher quantidades astronómicas de milho. Com a despensa cheia e comida com fartura, podemos recrutar rapidamente um quarto, um quinto ou até um sexto trabalhador sem suar muito.
Isto cria um motor de ações incrivelmente robusto, capaz de pagar por ações mais caras e de nos fazer trepar pelos templos sem medos de penalizações. Qual é então a grande diferença na mesa? A estratégia das caveiras é poderosa e linear, sim, mas tem um calcanhar de Aquiles enorme. Se houver mais alguém a tentar fazer o mesmo, vão ambos passar um mau bocado. Os espaços e as caveiras em Chichén Itzá são bastante limitados, pelo que bloquear um oponente é facílimo. A agricultura, por outro lado, é altamente flexível, absorve muito melhor a competição e permite mudar de agulha a meio do jogo conforme os edifícios que estiverem disponíveis. Secção 5. A estratégia de grandes recursos. Vamos dar uma espreitadela ao caminho mais exigente de quem adora construir enormes motores de pontuação. Esta abordagem é frequentemente vista como a mais dominante, mas atenção, é muito mais complexa de afinar com sucesso. Quem for por este caminho ignora quase por completo as colheitas pacíficas de Palenque e as caveiras místicas. O foco vira-se obsessivamente para a engrenagem de Yaxchilán. O objetivo? Extrair volumes simplesmente absurdos de recursos valiosos, nomeadamente madeira, pedra e ouro. E o que é que fazemos com tanta rocha e tronco? O grande segredo é despejar esse material num investimento agressivo nas tecnologias de extração de recurso e de arquitetura. Ao colocar estas trilhas no nível máximo, recebemos descontos impressionantes e recursos extra que nos permitem monopolizar por completo os edifícios de nível 2 e aqueles monumentos caríssimos no fim do jogo em Tikal. São precisamente estas grandes construções que nos vão garantir os multiplicadores astronómicos que disparam a pontuação final. Por fim, ponto 6. Dominando a engrenagem central. Para separar verdadeiramente os novatos dos veteranos, vamos falar de técnicas avançadas de manipulação do tempo. O movimento das engrenagens não é apenas uma coisa passiva que acontece na mesa. É algo que podemos manipular ativamente. Colocar um trabalhador no espaço do jogador inicial é uma jogada incrivelmente versátil e cheia de vantagens. Primeiro, o custo de milho é 0. Segundo, recolhemos todo o milho de emergência que se tenha ali acumulado. Mas o verdadeiro trunfo reside no poder de forçar o calendário a avançar 2 dias em vez de 1. Imaginem só, isto não só acelera os nossos próprios trabalhadores para as ações de topo, como pode, literalmente, ejetar os trabalhadores dos oponentes para fora do tabuleiro de forma totalmente inesperada. É uma autêntica rasteira temporal. E é possível alavancar este mecanismo central para fazer aberturas famosas, como o brutal gambito do Uxmal. A ideia aqui é ser muito agressivo logo nos primeiros turnos, focar em Uxmal e usar a engrenagem central para acelerar os dias. O grande objetivo é alcançar o espaço 3 do Uxmal numa questão de momentos, recrutando o 4º e o 5º trabalhadores muito antes da concorrência. Ter esta vantagem de economia de ações no início do jogo é algo formidável. Bem, antes de darmos o nosso trabalho por concluído, por favor, gravem estes erros clássicos de iniciante na cabeça. Número 1. Resistam à tentação de colocar logo os trabalhadores todos de uma vez. Isso é falência de milho na certa. Número 2. Nunca, mas nunca subestimem os templos, eles são uma fonte espetacular de recursos passivos. Número 3. Estejam sempre atentos ao próximo dia de alimentação. Ninguém quer perder pontos preciosos por distração. E número 4. Tenham calma e paciência. Recolher os trabalhadores cedo demais só para ações de baixo valor anula todo o propósito do planeamento a longo prazo. Então, a grande questão para reflexão. Que caminho vai a nossa tribo seguir na próxima partida? Será a intensa devoção das caveiras, a riqueza abundante e segura das colheitas, ou preferem erguer os monumentos inesquecíveis da arquitetura? O planeamento aqui é simplesmente tudo, e as engrenagens já estão à espera de começar a girar. Agora que o mecanismo central está desvendado, basta reunir a vossa tribo e avançar. Um grande abraço, boas jogadas e encontram-nos na próxima explicação.